Há muito tempo atrás, o apóstolo José Luiz de Jesus Miranda ministrou um tema para nós que tinha o título O Gênero Carne. Não sei se você se lembra. E hoje nós vamos fazer exatamente o título oposto, o gênero Espírito. Há dois tipos de gênero convivendo na Terra. O gênero carne, que vive em meio a ideologias. Muito forte isso aqui. As ideologias do gênero carne, elas vão desde promover discriminação, desigualdade, competição e toda sorte de disputas religiosas, políticas, sociais, filosóficas e até no entretenimento tem gênero carne. Para tudo que é lado. A família, como existia em seu conceito tradicional, o que é família? Marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, isto é família. Isso está acabando. A sociedade, com seus conceitos, com o mundo, com o gênero carne, está deteriorando tudo isso. As redes sociais são o principal campo de batalha de tudo isso hoje em dia. Até mesmo as televisões estão ficando para trás e a internet deixa o mundo na mão de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, em alguns casos mais para o mal. Em meio a um mundo em que a sociedade está metida em discussões sobre ideologias de gênero carnal, nós vamos nos deter hoje na questão mais importante, que é o gênero espiritual. E o gênero espiritual não é uma ideologia humana. O gênero espiritual é a mente de Cristo à sua disposição. E nesta família, neste gênero espiritual, existe um pai. O pai espiritual. Nós vamos para Hebreus 12, 9. O pai espiritual. Sua família tem um pai? Espiritual? Tem. Não tem mãe, é o pai espiritual. Não tem mãe de lado nenhum aqui. Hebreus capítulo 12, verso 9. Além do mais, tivemos a nossos pais terrenais que nos disciplinavam e os reverenciávamos. Por que não nos submeteremos ainda mais ao Pai dos Espíritos? E então viveremos? Quer dizer que se você se submete ao Pai dos Espíritos, você vive. Verso 10. E aqueles, falando dos pais da carne, certamente nos disciplinaram por poucos dias. Poucos dias. Ah, mas meu pai viveu até os 90. Não importa, multiplica isso por 365 e você vai ver quantos dias ele viveu. É pouco dia. E aqueles certamente nos disciplinaram por poucos dias, conforme lhes parecia bem. Cada um teve uma educação aqui, de pai e mãe, diferente do outro. Mas o pai espiritual, para o que nos é proveitoso, para que participemos de sua santidade. Olha que privilégio, que objetivo, olha que maravilha. O pai espiritual que nos criou antes da fundação do mundo, ele nos separou para que tivéssemos o quê? Santidade. Diga, eu sou santo. Nosso Pai espiritual, em seu propósito eterno, preparou para nós, seus filhos, uma cidade onde não há necessidade de disputas, de partidarismo ou religiosidade. A cidade onde nós estamos hoje, diga, eu sou cidadão dos céus. Aqui não tem partido político, aqui não tem partido religioso, aqui não tem disputa. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 8. Vamos ver o que acontece nessa cidade.
e aqueles que buscavam essa cidade, especialmente dando o exemplo de Abraão. Pela fé, que não era dele, Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para o lugar que havia de receber como herança. E saiu sem saber para onde ia. Monte esse quadro na sua mente. É algo muito louco isso aqui. É louco para quem hoje lê, mas para Abraão não era nada louco. Ele sabia o que ele estava fazendo, ainda que não sabia para onde estava indo. Pela fé habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia. Sabe o que é um homem chegar com toda a sua caravana, sua família, sua comitiva, dezenas de pessoas, talvez centenas, não sei, andar pelo meio do deserto, chegar numa terra que tinha gente morando lá, e Deus tinha dito para ele que aquela terra seria dele, mas ele estava lá como estrangeiro naquele momento. Morando em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo, número 1, arquiteto, número 2, edificador, é Deus. Paulo disse, eu sou perito arquiteto, mas na verdade o arquiteto é Deus. Ali ele era o representante do arquiteto. E o edificador? Deus. Todos estes, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros, morreram conforme a fé, sem haver recebido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando, e confessando que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Porque os que falam deste modo, claramente expressam que estão procurando uma pátria. Abraão, Isaac e Jacó estavam procurando uma pátria. E você? Você que me ouve aí, abençoado na internet, você que está presente aqui, você está procurando uma pátria ainda? Não, você já achou. Você já encontrou sua pátria. Quem está na internet, está recebendo essa palavra? Você crê nisso aqui? Então você também está procurando uma pátria e você já encontrou sua pátria. Verso 15. Pois se estivessem pensando naquela de onde saíram, continue ouvindo e está tudo tranquilo aqui em volta. De onde Abraão saiu? Qual era o nome da cidade de Abraão? Ur. Quando a pessoa sai lá do Nordeste e vem para São Paulo, e se considera uma pessoa feliz aqui, ela continua aqui, porque ela precisa estar aqui, mas ela gostaria de voltar para a sua pátria lá, não é verdade? Porém, no caso de Abraão, não. Verso 15 diz, pois se estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, será que Abraão ficava pensando, eu vim lá de Ur, deixei minhas coisas lá, quero voltar para lá de novo. Certamente teria tido a oportunidade de voltar. Abraão teria tido a oportunidade de voltar para a sua terra. Ou não teria? Teria. Porém, verso 16, mas agora anelam uma pátria melhor. Quando Abraão chegou na terra prometida, ele falou, não quero mais voltar para a minha terra, porque essa aqui é melhor. Por que é melhor? Porque foi a que Deus deu. Bem tremendo isso. Por quê? Porque ela é celestial. Está no verso 16. Anelam uma pátria melhor que é celestial. Por isso, Deus não se envergonha de chamar-se Deus deles. Deus não se envergonha de você, de modo algum. Deus não tem vergonha de você. Por quê? Preparou uma cidade para você. Que não é São Paulo. Que não é Sorocaba. Que não é Campinas. Deus preparou uma cidade para todos nós. Vamos continuar nisso aqui. Agora vamos entrar numa outra parte, num outro plano, que é os cidadãos espirituais. Qual é a cidade que o Senhor preparou para nós? Ela é espiritual. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidadania, que é isso?
Hoje eu sou um cidadão, sei lá, paulistano, campineiro, sorocabano, não interessa. Na carne você tem uma cidadania, do RG. Nascida onde? Lá, estado, país. A nossa cidadania espiritual está nos céus, que se aplica também à nossa localização espiritual hoje. Ah, é lá nos céus. Não, é aqui. Não precisa olhar para cima. Você já está nos céus. Você já é um cidadão dos céus. A dimensão hoje é diferente daquela que ainda vai existir, mas está nos céus. O corpo ainda é de carne, porque você está participando de carne e sangue. Mas quando essa palavra atinge a tua mente, você deixa a carne de lado e você pensa, eu sou cidadão dos céus. Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele virá de onde? Dos céus. O qual, 21, transformará o corpo de nossa humilhação. Estamos participando de carne e sangue, mas não somos carne e sangue. Somos cidadãos dos céus. Para que seja semelhante, eu posso até dizer, igual. Isso não é uma coisa que o pessoal fica assustado. Como é que vai ser a transformação do corpo? Ué, como é que foi a ressurreição de Cristo? Qual é a diferença? Deus levantou a Cristo dentre os mortos. Sim ou não? Sabemos disso. Até os do sistema creem nisso. Aí quando você fala que você é um Deus que vai ser ressuscitado também ou transformado, a pessoa fica, ué, mas como assim? Ué, nós somos Cristos, Cristo foi ressuscitado e nós vamos ressuscitar com Ele. Por que você não aguenta isso? Para que seja semelhante ao corpo de sua glória. Ah, mas Cristo é Cristo. E nós somos o quê? Co-herdeiros com Cristo? Que diferença tem? Nenhuma. Os filhos do Pai, e o filho do Pai tem a chave da casa, e tem o corpo igual ao do Pai. Jesus, mas Jesus, será que ele viveu mesmo aqui? Ué, a Bíblia diz que sim, a história diz que sim, hoje a ciência já diz que sim. E o meu espírito e o teu espírito é o mais importante de tudo. Eu não preciso ficar explicando, aguardando os grandes pensadores do mundo explicarem isso. Eu creio porque em mim, diga em mim, tem o Espírito Santo que diz isso. Isso é mistério. Não dá para ficar explicando para alguém que não crê. Não dá para você chegar num ateu e dizer, em mim, diz isso. Ele vai dizer, mas em mim não diz nada. Tá bom, que pena. O qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ou igual ao corpo de sua glória, depois de ressuscitado, pela eficácia de poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. O Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos pela eficácia do seu poder. E o que ele vai fazer com a gente? Mesma coisa. O pessoal fica discutindo um monte de bobagem. Como é que vai ser isso? Se cremar o corpo, o Senhor não pode fazer nada. E o Senhor não depende de cremar corpo ou não, de enterrar, de cremar, é tudo igual para Ele. Ele não depende disso. O pó vai para lá para o pó, ele não depende do cidadão estar lá. Já pensou? Se Deus dependesse dos ossos que a pessoa tem lá no sepulcro para ressuscitar alguém, não depende de nada. E agora, nós vamos a Efésios. Pequena comparação entre o corpo glorificado, a identidade e o gênero espírito com o gênero carne. Efésios capítulo 4, verso 22. Quanto à passada maneira de viver, qual é a nossa passada maneira de viver? Qual é a sua passada maneira de viver? Eu vou falar uma coisa muito forte aqui agora. Não está falando do tempo de pecado, lá quando você fazia coisa errada, não. A vida em carne é a sua maneira passada de viver. Todo mundo aqui está vivendo uma vida que já passou. A sua carne já foi abençoada. Para Deus, quanto à passada maneira de viver, que era segundo o gênero carne, despojai-vos do velho homem que está o que o velho homem? Ele não desvicia.
Isso não tem cura. Vício do velho homem não tem cura. O velho homem está e sempre estará viciado conforme aos desejos enganosos. Que desejos enganosos são esses? Não vamos falar disso hoje, né? Você sabe tanto quanto eu. Gálatas 5,19, aquela listinha tem mais uns 60 nomes que você pode pôr ali, tá? 23, e renovai-vos no espírito de vossa mente. Pronto, isso é o que interessa. Deixa o homem viciado aí, porque isso não vai mudar, isso não muda. Expulsar o diabo na reunião. Vai lá no culto, sexta-feira, vai expulsar o diabo. Não tem como expulsar o diabo, porque você dorme com ele. É a mesma pessoa. Carne. 24. Renovai-vos no espírito de vossa mente e vesti-vos do novo homem. Como é que se faz isso? Com o evangelho da graça. Romanos a Hebreus. Paulo. Fora Paulo, meu amigo, minha amiga, abençoada e abençoada, você vai se enrolar todo. Criados segundo Deus. Quem é o Pai dos Espíritos? Deus. E esse novo homem é criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Diga, eu sou santo. Eu sou justo. Pronto, acabou. Verso 25. Por isso, desprezando a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Eu sou membro junto com você, no mesmo corpo. Você pode estar morando lá no Taiwan, pode estar morando na Austrália, do outro lado do mundo. Nós somos membros uns dos outros. Qual é a maior demonstração de amor que pode haver de uma pessoa para com a outra? Dá uma cesta básica de presente. Ah, que demonstração de amor. Cesta básica. Não. Ganhei o auxílio que eu queria. Isso, maior demonstração de amor. Falar a verdade é a maior demonstração de amor que pode haver. Falar a verdade. O que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Falando a verdade para você. Por isso nós te amamos. Eu digo a você que eu te amo, porque eu estou falando a verdade para você. E não te conheço ainda em carne. E de repente jamais conhecerei. Fomos iluminados e convertidos a este evangelho que é a verdade de Deus, para que sejamos seus embaixadores perante o próximo. Fazer a palavra correr é a maior demonstração de amor que eu posso fazer para com alguém. Não há mentira ou engano no Espírito e nem no Pai dos Espíritos. Lembrem da mensagem. O Senhor é o Espírito e nele não há qualquer engano. Lembra de Romanos 3,4 que nós falamos há uns 15 dias atrás ou um pouco antes? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem é mentiroso, mas nós estamos aqui falando de Deus. Bom, já falamos então dos dois tópicos primeiros e agora vamos para o último. Vamos mostrar para você hoje, abençoado, que fica aí ouvindo gênero daqui, gênero dali, que não sei o quê, e mistura as coisas, e hoje isso aí está rolando solto. Isso não nos interessa. O que interessa é o que você vai ouvir agora. O gênero perfeito. Qual é o gênero perfeito? O Evangelho da Graça. Qual é o gênero perfeito? É você no Evangelho da Graça. É o teu espírito. É a tua mente renovada. Isto é o gênero perfeito. Colossenses 2:10. E vós estáis completos nele. Nele em quem? Cristo. Você está completo em Cristo. Mas como é que você está completo? Porque Cristo está dentro de você. Não é que Cristo está ao meu lado. Lado nada. Cristo está em você. Bota ele para funcionar aí através do Espírito Santo. Receba a palavra, que é a cabeça de todo principado, que é governo e poder, autoridade. Principado não é diabo não, abençoado. Não tem diabo não. Principado é governo. Uma diretora de uma escola hoje, um perigo tremendo, é um principado.
que ela vai ensinar para os alunos dela? Como é que ela vai governar a escola dela com os professores que são outros principados e que estão ensinando o quê hoje em dia? Isso tudo é principado. Você é um principado. E dentro da sua casa você tem seus filhos, seu marido, e lá você é uma autoridade. Colossenses 1:28. A quem anunciamos? Gênero perfeito. A quem anunciamos? Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria espiritual, a fim de apresentar todo homem, fale bem alto, em Cristo. Mas esse homem que está na minha frente aqui, não dá para apresentar ele perfeito. Não faz isso comigo, não. Eu tenho que falar que esse que está aqui na minha frente, que é o meu vizinho, Paulo disse aos Colossenses, apresentando em toda a sabedoria espiritual, apresentando todo homem perfeito em Cristo. A minha obrigação é apresentar ele perfeito em Cristo. A obrigação de Deus é olhar para dentro dele e ver se ele é mesmo ou não. Isso não é problema meu. Nas religiões Aí você vai lá naquela sinagoga lá que você já conhece, lá vão dizer que o cara é o estrume do cavalo do bandido. Pois é. Mas, se tiver bastante dinheiro, ele vira perfeito rapidinho. O evangelho da incircuncisão ensina a doutrina do gênero perfeito. Gênero espiritual. Onde aprendemos que em Cristo somos justificados, que mais? Santificados, que mais? Abençoados, mais que vencedores em espírito. É aí que você tem que apresentar perfeito. O viciado, o drogado, perfeito em Cristo. Aquele cara que, sei lá, fez umas coisas tremendas lá, perfeito em Cristo. Até segunda ordem. E em espírito. Mas não parece nem que ele tem espírito. A nós não tem que parecer nada. Nós temos que apresentar todo homem perfeito em Cristo. Efésios 4:11. E agora vem algo muito importante aqui. O que tem a ver isso com o gênero perfeito? Você vai ver aqui agora. Ele mesmo, quem? Cristo, o Espírito, concedeu, designou para um ofício, a uns para apóstolos. Não creio que haja mais esse dom nos dias de hoje na graça. Opinião pessoal minha. A outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e mestres. A fim de que? Para que esses dons existem? Por que Paulo apresenta esses dons? Para aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério. Para a edificação do crescimento de outro em sabedoria cristã, aquele que está no corpo de Cristo. Então, para o que eu estou fazendo aqui? Você não podia estar pregando, porque você tem que se submeter àquilo que foi falado no passado, não é? Não tem pastor? Não. Isso não acabou. Quem acabou com isso? Por um tempo determinado isso aconteceu. Tudo bem, nos submetemos. Mas agora, os dons que eu tenho, que você tem, que cada um de nós tem, que o Lima tem, e que outros tantos ministros têm, tem que ser cumprido. Senão o dom fica enterrado e a pessoa fica estagnada naquilo que ela somente recebeu. Por isso, a igreja que está aí, vocês, estão perfeitos em Cristo. E vocês, ao que diz o verso 11, o verso 12, a fim de aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério. O que eu estou fazendo aqui? Ensinando. Então o dom de mestre está sendo manifestado aqui. Ok? Eu não gosto nem de falar que eu sou pastor, que para mim pastor é Cristo. E ele me deu o dom de ensinar. A graça é ensino. A graça não é... Graça não é, artisticamente falando, algo que chame a atenção das pessoas para aquele que está falando. Você tem que ouvir o que eu estou falando e não
ficar empolgado, porque ele fala. Não. A graça é você entender o conteúdo que está sendo apresentado. Pensar. Por que isso? Eu quero o seu crescimento. O que eu estou querendo aqui é o teu crescimento na graça. Não é fazer show para você ficar emocionado, chorar, ficar impactado. Não, você não precisa chorar. Você tem que entender o que está sendo falado. Verso 13. Olha, esse verso 13 é por isso que aqui nós vamos encerrar, no verso 13. Por que eu tenho o dom sendo ministrado a você nesse momento? Qual finalidade definitiva disso? Até, se é até, porque não chegou ainda, né? Até que todos, não alguns, não meia dúzia, não um terço, não 99,9%, 100%, até que todos os eleitos, os chamados, os predestinados, os iluminados para esta etapa, a etapa da transformação, que é uma outra história que não vou entrar nisso, Deus é que sabe quem vai e quem não vai, até que todos cheguemos a uma coisa quase impossível. Você vai no YouTube, você olha para isso e você fala, a unidade da fé, só existe uma fé. Parece que quando você está no YouTube, nos lugares por aí, a live do TikTok é um negócio assim, bizarro. Fica todo mundo orando, clamando, chorando lá, um negócio assim inacreditável. Você fala, que fé é esta? Tá? Bom. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Aí nem vou falar mais nada. Conhecimento de Cristo. A um varão perfeito. O que é um varão perfeito? Um homem bonito. Cabelos negros, malhado. Não, está falando do Espírito. A um homem perfeito, a um varão perfeito na mente, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Acabou. Até que todos cheguemos e sermos Cristos totais. 100% Cristos, em todos os sentidos. Quando você olha para a sua carne, você olha para ela e diz, aí já não me importa mais. Carne. Você olha para a tua carne e diz, carne, uma mola. Eu sou um Cristo. Para de perturbar. Diga, eu sou um Cristo total. Olha o que você falou agora. Eu sou um Cristo total. Até que... Observe que o Senhor concedeu dons para que a igreja seja edificada. Não só sobre edificada, para edificação do corpo de Cristo. O que é uma igreja edificada? É uma igreja madura. Ficam discutindo aí se foi edificado, se agora é sobre edificado. Gente, tanto faz, edificar ou sobre edificar é a mesma coisa. Só muda a altura do prédio. É a mesma coisa. O que importa é, você está maduro? Você está crescendo ou não? Tem muita gente que fala graça, mas você não vê crescimento. Quem tem que ver não sou eu, é a própria pessoa. Ainda fala coisinhas, ainda pensa coisinhas assim incríveis, né? Que você fala, caramba, ainda está pequenininho ali. Eu não vou dizer quem é e nem o que é, mas cada um sabe de si. O que é um maduro? É aquele que leva pancada, aguenta tudo. Seja o que for, aguenta. Ah, não quero mais viver com essa pessoa porque não aguento mais. Amadureça, cresça. Carne é carne. Espírito é espírito. Se você está maduro, você suporta tudo. Até mesmo a luz piscando. Estes dons são importantes e irrevogáveis. Olha, pessoal, entenda bem isso aqui, ó. Os dons são irrevogáveis. O que quer dizer isso? Que ninguém pode tirar. E devem ser respeitados e honrados
pela igreja. Abba, Pai, recebam infinitamente mais. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.